Porque o Santos entra em campo no domingo já sabendo o resultado do jogo do Vitória. Então. O Santos pode entrar muito pressionado domingo. Se o Vitória empatar, E de qualquer forma entra é ruim. pressionado, mas nem tanto. Agora, imagina a vitória do Vitória no sábado contra Então, o Corinthians. pressão. Vitória abre 3 e a gente sabe que o Botafogo é favorito domingo. O Total. Jordão trouxe aí uma informação. Jordão, até traz pra gente, por favor. O Data Bigodinho? Data Bigodinho já trouxe uma informação importante nos bastidores, que o Botafogo vai contar com muitos jogadores que estão voltando. Ou seja, teremos um Botafogo com força máxima contra o Santos Futebol Clube, não é isso, Jordão? Exatamente. O Botafogo ele vai contar com os retornos já do Marlon Freitas e do Barbosa, eles que estavam suspensos. Marlon Freitas, meio campista, bom jogador. Bom. E o Babosa é aquele 5? É. Bate pra Ele Dedéu, bate. grandão. Tem 12 cartões no O campeonato. Babosa, você lembra do tempo do Babosa? Babosa. Quem Cada mais? enxadada é uma minhoca esse daí, hein, velho? Não Quem perde. mais? Quem mais, Jordão? E pode retornar ainda a equipe o meio-campista Danilo, o lateral esquerdo o Alex Telles e o atacante Arthur Cabral. Todos eles Então. em processo final de transição. Arthur mas- Cabral, baita jogador. O Alex Telles jogou muito contra o Santos no primeiro turno, jogando na Vila Belmiro. Jogador que recentemente estava sendo, inclusive, seleção. convocado para a seleção brasileira. Adilson, é aquele velho negócio. A maré não tá para peixe. O Botafogo é favorito, tem jogadores importantes voltando. É um jogo dificílimo. Tem a grama sintética, que a gente sabe O que é um tapetinho, né? adversário, O o famoso tapetinho. Tapetinho, né? O Botafogo vem de vitória, né, contra o Ceará por 2-0 jogando no Castelão. Então, são várias adversidades contra o Santos. Né? O Botafogo tem oscilado também, né? Embora esteja aí no G4, brigando por vaga direta pela Libertadores, mas o Botafogo não faz uma campanha maravilhosa como foi, por exemplo, no ano passado, no próprio Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o atual campeão, ou na Libertadores, né? O Textor prometeu um time forte e está assim, envolvido em várias situações difíceis também, o Botafogo. E trouxe o Juninho, né? O Ancelotinho Júnior. Ancelotinho. Né? O Ancelotinho também parece que não é muito do métier, né? É elefante em cima do galho. Exatamente. O Ancelotinho é o Kleber Xavier do Botafogo. Do Botafogo, Todo exatamente. mundo sabe o final da história. Só que ele tem grife, né? Tem grife. O Xavier tem não grife, tinha. Ele tem grife, né? O Ancelotti, então tem grife. Tem pedigree. O Xavier, nosso Xavier não tinha. Então, eu acredito nisso. Agora, o Santos, o que faz com que a gente acredite no Santos? Para mim, a postura. Só a postura. Só você entender que cada jogo é uma final, você entrar mordendo, você entrar brigando, não tem bola perdida, é fazer pressão, é correr mais do que o adversário. Aí tem a questão física que preocupa o Santos, porque no segundo tempo o Santos cai muito de produção. Tem que contar com o seu banco de reservas. A gente não tem um banco que possa mudar um jogo. Por exemplo, o Santos está perdendo por 1-0. Você fala, não, peraí, a gente tem peça para mudar aqui que dá para reverter isso. Não tem. Não tem. Não tem aquele cara, pô, agora vai, não vai. Então, assim, para mim, o Santos tem que ter postura. Eu tô vendo muita gente defendendo aí, Marcão, uma escalação com 3 zagueiros, né? O Santos teria que entrar com 3 zagueiros. Você é contrário a 3 zagueiros? Se você Porque não... o Vitória jogou com 3 zagueiros na Vila Belmiro e funcionou demais. O Lucas Halter na sobra. Sim. Nós consagramos o Lucas Halter, né? No jogo de segunda-feira. Você é contrário a 3 zagueiros? Eu não sou contrário. Você quer partir pra cima do Botafogo no tapetinho? Se o Botafogo vai propor o jogo, e é isso, o Botafogo vai vir pra cima, o Santos vai ter que jogar no contra-ataque. Então Sim. O Santos já sabe que ele vai jogar explorando o contra-ataque, né? Vai ter que... Eu acho que um esquema com 3 zagueiros você poderia dar liberdade para os alas, né? Você tem aí mais liberdade para o Igor Vinícius descer, você tem mais liberdade para o Souza. E isso acreditando que ele vá com o Souza, né? Não é possível que ele vai aparecer com o Escobar de novo, eu acho, né? Hoje o treinamento é 3h30, né? Tá acontecendo o treinamento agora. Então. Ontem foi o regenerativo, então ele vai começar a esboçar o time a partir de hoje. A expectativa é que ele vá com o Souza. Porque senão, meu amigo, me desculpa, eu vou começar a cornetar o Vojvoda. Não, aí já não dá Até mais. agora eu tô apoiando. Com o Vojvoda. Exatamente. Tô com o Vojvoda, Mas tem aí não errado. Eu acredito no Vojvoda. Agora, se ele insistir com o Escobar, e volto a dizer, nada contra o Gonzalo Escobar, não acho que é jogador para ser mandado embora do Santos, não. Eu só acho que o Souza tem que ser titular. Pelo que ele jogou contra o Ceará, pelo que ele jogou contra o próprio Vitória na Vila Belmiro, não colocar o Souza como titular, eu acho que é brigar contra as imagens. A gente sempre diz isso no jornalismo esportivo, o próprio torcedor também usa esse jargão, né? Futebol é momento. Momento. Quem é que deve ser convocado para a seleção brasileira? Fulano ou Beltrano? É o momento. Quem é que está vivendo o melhor momento, né? Então, hoje quem vive o melhor momento é o Souza. E o repertório, né? E o repertório. O repertório do Souza exatamente. é muito mais completo do que... Veja, acho que foi o Jordão que comentou isso hoje A no questão Santos de Total. ser defensivo, né? Não, hoje no futebol brasileiro é o quê? Uma fábrica de pênaltis.
Você tem um jogador arisco como o Souza, que vai pra cima, você tá muito mais próximo de um pênalti, de um gol. Concorda comigo? Sofreu uma falta, Exato. tem uma chance de bola Escobar parada. É burocrático. Hoje você tem que adotar também uma estratégia pensando na arbitragem. O Souza é um jogador arisco, é um jogador que parte pra cima. Então, se o Vojvoda manter Escobar, olha, eu acho que ele vai comprar uma briga não só comigo, com grande parte da torcida, viu? Tem duas situações aí que eu acho que ele tem que repensar. Primeiro é o Escobar e segundo é o Guilherme, né? Outro o Guilherme tá que muito também, mal, né? Um jogador que está sendo também bastante contestado. Parece que o Guilherme pode fazer o que for, acontecer o que acontecer com o Guilherme numa partida, ele continua sendo titular absoluto e capitão da equipe ainda, né? Então isso é uma coisa que eu acho que o Vojvoda tem que repensar. Agora, quem ele vai colocar no lugar, para isso ele tem um treinamento. Para isso existe treino, para isso existe coletivo, para você testar, para você mudar, para você ajustar, para você buscar alguma alternativa contra o seu adversário. Para isso que existe o treino, né? Pera aí, o Guilherme não está dando certo, deixa eu testar uma outra formação, deixa eu testar uma outra função tática para algum jogador. O Barreal está caindo para a direita, mas ele prefere jogar na esquerda, de repente o Barreal na esquerda pode ser uma solução no lugar do Guilherme. Tem o Souza, que avança, que joga bem, você já disse que ele foi atacante na base, ou seja, então para ele não seria uma surpresa, pode manter o Escobar na esquerda e o Escobar como lateral mesmo, e o Souza lá no ataque do lado esquerdo, né, fazendo uma dobradinha, ou seja, ele pode testar várias formações, Marcão. O que não pode é ele morrer com essas convicções. Exato. O meu time é esse e vai ser assim até o fim, porque a gente sofreu isso com o Carille, né? Exato. O Carille que era assim, o Carille... O Marcelo, em 2023 também. Marcelo tinha suas convicções, foi até o final. E foi até o fim e a gente viu no que aconteceu, né? Então, eu acho que você falou muito bem sobre o Guilherme, né? Eu sou um dos caras que mais defendi o Guilherme e não mudo aquilo que eu penso sobre o Guilherme. Eu acho que ele... é um jogador útil. É um jogador útil. Não tão bom quanto ele imagina que é. Quanto o Santos necessita, na verdade. Exatamente. Né? E não é tão ruim como se fala por aí. Eu acho que o Guilherme é um jogador que chegou ali no máximo que ele pode atingir, só que ele é cobrado por algo que ele não vai conseguir entregar, porque ele é um jogador mediano. Dentro da realidade do Santos, ele foi útil por muitas vezes, por muitos momentos, mas a pressão em cima dele, a cobrança em cima dele é absurdamente alta, né? É desproporcional aquilo que ele pode entregar. Eu acho que o melhor pro Guilherme nesse momento é tirar o Guilherme de cena. Você acha que essa cobrança, isso me veio agora, tá? Você falando aqui, eu pensando aqui, você acha que essa cobrança em cima do Guilherme se tornou maior e o Guilherme se sentiu ali responsável, né? Por ser o cara que vai definir uma partida? Se espera muito dele depois da saída do Neymar? Eu acho que é o seguinte... Porque com o Neymar em campo, a responsabilidade também, de uma certa forma, passa pelo Neymar. Perfeito, olha, o Neymar não jogou bem, o Neymar não foi legal, o Neymar... Acho que piorou a situação do Guilherme. Piora, porque sabe o que aconteceu? Tira o olhar do Neymar, quem é que fica? Opa, agora vai todo mundo pro Guilherme. Foi criada uma imagem do Guilherme por aquilo que aconteceu em 2024 e por aquilo que aconteceu no começo da temporada, que o Guilherme era o cara do Santos. E ele acreditou nisso. O próprio Guilherme acreditou nisso. E todos sabem que o Guilherme é um jogador nível baixo, nível mediano. Mediano. O Guilherme é nota 5, 5,5. A partir do momento que o Guilherme acreditou que ele era diferente, aí foi o grande problema. Porque ele não consegue. O Guilherme começou a imaginar e tentar dribles e tentar jogadas que ele não consegue fazer. Porque ele é um jogador mediano. Agora, o que me incomoda, Adilson, é a centralização, a canalização das críticas em um jogador. É isso que me incomoda. É a caça às bruxas. É a caça às bruxas. E aí, até por uma questão de mídia, uma questão de likes, uma questão de views, é muito mais fácil você bater no Guilherme do que você bater no Brazão, que errou na última partida. De quem foi a maior responsabilidade da derrota do Santos no último jogo? Foi do Brazão, que cometeu um pênalti infantil, ou do Guilherme, que furou uma bola na pequena área cara a cara com o goleiro? Para mim, igual. Mas quando você abre as redes sociais, quem tá apanhando mais? Só o Guilherme. Perfeito. O Guilherme. Isso que eu não concordo. Já virou uma figurinha carimbada, Virou uma figura carimbada e todo mundo só dá pancada em um jogador. Ele tá jogando bem? Não tá jogando bem. É o jogo anterior? Não, são alguns jogos. Agora, canalizar a crítica em um único jogador, isso eu não concordo. Pouco se fala do Roleiser,
que é um jogador que você esperava muito mais, né? Tem melhorado um Tem pouco melhorado, o Roleiser, hein? melhorado, mas é aquela melhora que... É tímida, né? É tímida, né? Porque ele é um jogador... Você Adilson, tá com não sei se você concorda 42 de comigo. febre e passa pra Exato. 37, Eu vai. não sei se você concorda comigo. O Roleiser é um cara que não tem força pra bater pro gol. Não bate pro gol, não chuta de fora da área, Não. né? Um jogador que realmente desequilibra, que é um jogador que consegue uma bola enfiada, uma assistência. Eu acredito até... Vou comparar do ano passado, tá? O Paulo Henrique Ganso do ano passado, pra mim jogou mais que o Roleiser, Sim, entendeu? sim. Mas sabe só o grande problema do... Porque o Roleiser falar veio, do Roleiser? então, é mais jovem. Mas quem é melhor que o Roleiser hoje? Eu concordo plenamente contigo. Entendeu? O Roleiser, pra mim, é um jogador normal. Só que dentro da mediocridade do Santos, o Roleiser ainda tem que ser titular. Não dá. Como você vai... Quem que vai jogar no lugar do Roleiser não hoje? dá. Não, eu tô falando... Vitor Hugo, Gabriel Bontempo. Não tem. Não, eu não estou questionando a titularidade. eu estou questionando a cobrança. Não, Se tá cobra certo. muito o Isso, Guilherme concordo e contigo. não se cobra o Roleiser. Perfeito. Entendeu? É isso que me incomoda. E incomoda. Ninguém discute o Roleiser, ninguém... Não, vamos discutir o Guilherme. O Guilherme o mundo já sabe. Não adianta a gente ficar batendo sempre na mesma tecla. O Guilherme o mundo já sabe que o Guilherme tem problemas técnicos, pô. É igual. O Guilherme foi pior que o Lautaro Dias no último jogo? Não foi. Foi igual. É igual. Só que, não, Lautaro eu não vou falar porque o Lautaro chegou agora. Não se analisa futebol da forma que se deve, entende? Então, não, vamos pegar o Guilherme, vamos bater no Guilherme. Pra mim isso é totalmente desproporcional e eu já disse isso várias vezes. Acho que o grande erro foi o Guilherme ter continuado no Santos. Sai do Santos. É bom pra ele, é bom pro Santos. Isso aí só faz mal. O Guilherme, todo jogo na Vila Belmiro, ele é vaiado. Então, há quem diga o seguinte, talvez o Tubarão que está com a gente pode pensar assim, não, mas a gente cobra muito o Guilherme porque muito das jogadas de ataque passam pelo Guilherme, insistem muito no Guilherme, sempre buscam o Guilherme passa a ser referência. Então também esse é um problema, é um Santos que só sabe jogar do lado esquerdo, né? Um Santos que só sabe chegar pedindo ali o Souza pela esquerda no apoio, isso quando o Souza está jogando, pelo Guilherme na esquerda, e a direita, quem é que entra pela direita, quem é que joga pela direita, quem é que dá opção pela direita, o lado direito do Santos nesse campo de ataque, né? Lautaro Dias, né? Então não tem rendido, aí quando entra o Robinho também, o Robinho até agora não fez assim uma grande diferença a ponto de você falar, puxa vida, o Robinho Júnior é a nossa solução, o Cabadeiro pela direita também quando entra não consegue atender, então talvez a única peça que sobra é ativar o Guilherme, né? Põe no Guilherme porque ele seria não vou dizer o menos ruim, mas é onde pode acontecer alguma coisa. E aí não acontece. Não acontece, recai a cobrança em cima dele. Agora, dentro dessas críticas que nós estamos fazendo aqui, não só ao Guilherme, como críticas ao time como um todo do Santos Futebol Clube, nós montamos uma pauta hoje, Adilson, e fizemos ali uma discussão antes do programa para montar o meu time ideal com base naquilo que nós temos hoje em mãos e o time ideal do Adilson. Claro, gente, não são jogadores dos sonhos. A gente está, diante daquilo que nós estamos comentando aqui, montando aquilo que poderia ser o time ideal do Santos Futebol Clube. Ideal, volto a dizer, não é o time que eu gostaria que estivesse em campo. Ideal com base naquilo que Juan Pablo Vojvoda tem em mãos e na nossa análise. Jordão, coloca na tela aí, por favor, qual seria o meu time e qual seria o time do Adilson Moraes, meu caro Thiago Jordão. Vamos lá, times na tela, começando com o técnico Marcão. Olha só, vamos lá. Marcão Caixinha? Seria, Juan não? Pablo Marcão. Juan Pablo Marcão? Juan Pablo Marcão. Juan Pablo Marcão, bora lá, Marcão. Escalação do Marcão seria com Gabriel Brazão no gol, ambas no 4-2-3-1, Adonis Frias e Luan Pérez como dupla de zaga e Souza do lado esquerdo. O meio de campo com João Schmidt, Gabriel Bontempo e Benjamin Roleiser. Um ataque com Gustavo Cabadeiro, Álvaro Barreal e Lautaro Dias. Já o time do Adilson, técnico Adilson, seria com Diógenes no gol. Nossa. Mas tá de brincadeira. Não, corta pra mim. Peraí. Corta pra mim. Chama a ambulância. Peraí. Você tá de brincadeira que você quer jogar contra o Botafogo com Diógenes no gol. No gol, louco, cara. Depois de tudo que eu falei do Brasão, você acha que eu queria com o Brasão? O senhor recebeu alta hoje. Diógenes no gol. O senhor recebeu alta. Eu tô falando, não pode falar do Brasão. É proibido aqui falar do Brasão. Para com isso. Dá licença. Quando eu assinei contrato aqui com o Tubarões da Resenha, o Marcão colocou numa cláusula, você não pode falar absolutamente nada do meu grande ídolo. Eu falei, quem? O Marcão? Gabriel Brasão. O senhor conseguiu Eu vi ontem. Eu coloquei bem pequenininho. Tipo o pica-pau com o Zé Isso, eu Corubu. coloquei no rodapé. Aqueles contratos
do Você não Pica-Pau? conseguiu Ontem Tá que eu fui ver enxergando isso bem. aí. Ontem que eu fui ver isso aí. Falei, qual que é o problema do Marcão? Não pode falar mal do Brasão. Aí eu vi essa cláusula lá. Tem. Tem? Coloquei. Não pode falar mal do Brasão. Tá de brincadeira, pô. Agora, sabe tá qual? de Ó, sacanagem? eu vou falar um negócio pra você. O Diógenes como titular do seu time. Pô, Ó, tá de brincadeira. Peraí que eu vou Tá de brincadeira. Peraí que eu vou consultar o Instituto Data Bigodinho. Data Bigodinho, por gentileza. Quantos gols o Diógenes já sofreu com a camisa do Glorioso Santos? Partidas oficiais, por favor. 0. 0. O homem tá quantos invicto. jogos ele O atuou? homem tá invicto, 2. pô. Ah, você tá O de homem nunca tomou brincadeira. gol. O homem Você tá joga uma invicto, estatística pô. dessa? O homem cara tá tem 2 invicto. jogos Mas 2 com jogos, a camisa do pô, Santos. invicto. Uma contra o Ituano e Vai outra ser o terceiro contra o Botafogo. o Atlético Mineiro. Então, contra o Botafogo é o terceiro. Se não tomar Pô. gol, é 0x0. O senhor Tá tá de ótimo. brincadeira comparar um goleiro como Gabriel Brazão com o Diógenes e falar em estatísticas. O Você tá Diógenes de segurou brincadeira. o Atlético. O Diógenes tem 2 jogos com a camisa do Santos. Salvou nós contra o Atlético. Nos salvou. O senhor é Tá falando de ingrato. coração que o senhor quer o Diógenes no time titular? Mas é claro, pô. Tem que chegar pro Brasil e falar, filho, sai. Sai, já tá Você meio loucão. você Tá de saindo brincadeira. aí. Coloca tá fazendo o time do Adilson pênalti. Moraes aí na Não, tela. você aí, é o porque só no gol já fiquei nervoso. Você é o- Imagina no resto. Você é o Juan Pablo Marcão? Juan Pablo Marcão. Ah, eu sou o Adilson Lisca doido. Põe aí. Lisca doido, velho. Adilson Lisca Lisca doido, doido, velho. Tem que versus mexer Juan nisso Pablo daí, Marcão. não. Coloca Olha. aí o time do Adilson Moraes na tela, Jordão. Vamos lá. Goleiro É. dele é o Diógenes. 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 Ó, nunca sofreu nenhum gol. Diógenes, você sou teu fã, velho. E do lado direito, o time dele tem Igor Vinícius, dupla de zaga é a mesma com Adonis Frias e Luan Pérez e o Escobar ainda do lado esquerdo. O meio de campo com João Schmidt, Gabriel Bontempo e Benjamin Roleiser. E o trio de ataque do Adilson teria Gustavo Cabadeiro, Souza e Lautaro Dias. Dobradinha. O Souza no senhor, lugar o senhor do tá Guilherme. colocando o Souza de atacante? No lugar do Guilherme. É o Lisca doido. Ó, o senhor é o Lisca doido Mas mesmo. o Souza- o senhor é o Lisca o doido Souza entrou- do Tubarões da Resenha. O Souza entrou na O senhor esquerda sabe que o contra o Souza é Ceará. lateral esquerdo? O não? Souza entrou. Alguém te avisou que Peraí. o Souza é lateral esquerdo? Não, tá de é porque brincadeira, o pô. Voivoda quer que ele seja, mas ele não é. Ele é atacante nato, joga muito mais que o Guilherme. Contra o Ceará, ele entrou no jogo contra o Ceará, já estava 2-3-0, não me recordo, mas o Santos estava perdendo, tomando taca do Ceará, e ele entrou em 5 minutos, ele fez muito mais que o Escobar e muito mais que o Guilherme. Entendeu? O senhor quer uma dobradinha do lado esquerdo, de um lado o Souza. O que eu tô falando o Souza não é na frente e o Escobar, isso, o que eu tô, Escobar o que eu, do meio pra trás. O que eu tô dizendo, esse negócio do meio pra trás é meio esquisito, mas tudo bem. O Dorival já fez essa dobradinha. O Abel Ferreira já fez dobradinha de laterais, né? O Tele Santana fazia dobradinha de laterais. Então essa dobradinha de laterais não é nenhuma novidade, né? Nenhuma loucura, mas eu iria. Joga a Levando em enquete aí, consideração Jordão. E até algo que, na minha opinião, ficou igual, né? Do nosso lado, é o Cabadeiro. E eu vou explicar porque eu não gosto do Cabadeiro. Também não é Eu nenhum... acho o Cabadeiro, por isso que eu Não. tô falando aqui. Primeiro, Não é o explicar Almir. pouquinho. Não é o Almir. Não é o Almir. Mas por que eu entendo que o Cabadeiro tem que jogar esse jogo? Porque o Cabadeiro é um jogador com força física, um jogador de velocidade. Deu certo contra o Cruzeiro em Minas. Porque o Cabadeiro jogando por ali, ele vai dar mais trabalho. Acho que é o Alex Telles que joga por ali, né, Jordão? Sim. O Alex Telles. O Alex Telles é um jogador que apoia muito, que avança muito, e eu acho que o Cabadeiro por ali, pela velocidade do Cabadeiro, né, principalmente em grama sintética, onde a bola corre demais, pode ser uma arma importante para o Santos. Volto a dizer, se nós tivermos que contar com a técnica do Cabadeiro, estamos fritos. Eu estou apostando na intensidade, eu estou apostando na velocidade. Numa assistência dele ali. Exato. E sobre o Álvaro Barreal no lugar do Guilherme, é muito por conta disso que eu estou falando. Está na hora de poupar, preservar o Guilherme. Não está sendo bom para ele nem para o Santos. O que você faz? Tira ele de cena. Né? Você fala, Marcão, o Guilherme tecnicamente é um jogador que você tiraria? Não. Eu não tiraria o Guilherme considerando somente o ponto de vista técnico. Mas eu estou olhando toda a situação de forma ampla. Para mim, o Guilherme nesse momento não está bem. Não adianta, são 4, 5 jogos que o Guilherme tá mal. Você vai insistir com um jogador que a torcida não quer, tem que ser inteligente. E é uma- Tira, preserva e coloca o Barreal, que já deu entrevistas dizendo que quer jogar pelo lado esquerdo. E é uma questão natural, Marcão. Você substituir alguém no futebol, é um crime você tirar um jogador? É um crime você, de repente, chegar e falar, olha, você tá mal, você perdeu a posição, nós vamos testar aqui uma outra formação, você não tá bem, eu vou te poupar. Isso é crime? Isso é novidade? Não pode mexer? É porque você tá trabalhando com um elenco Com de jogadores. elenco. E aí você... Quando você saca o Exatamente. Guilherme, você não fala, Guilherme, você nunca mais será jogador de futebol, Não. não. Você fala o seguinte, cara, espera um pouquinho aqui,
vou tentar uma outra alternativa, só que você continua sendo importante para mim. O jogo tem 90 minutos. Recupera essa sua posição, me mostrando que você merece ela de volta, né? Mas agora, nesse momento, eu vou dar passagem para o Souza, vou dar passagem para o Barreal, ou seja, vou testar uma outra formação com você, né, não está mais atendendo. E o Santos está numa reta final, numa situação dificílima, delicada, e eu tenho dito isso aqui, falei isso ontem, se o Vojvoda manter as suas convicções e querer abraçar esse grupo, aquela coisa de família, Isso deu errado de grupo. 2023. Pois é. O Santos tomava de 7 do Internacional e o Marcelo Fernandes dizia que o grupo era de guerreiros. O grupo é de guerreiros. Parabéns, estamos Exatamente. unidos, estamos focados. Vamos Tem que sair dar tapa na mesa, hein? Vamos sair dessa. Tem que dar porrada na Isso mesa, não tem que dar funciona. tapa na mesa. Eu faço um comparativo do Rogério Ceni no Bahia contra o São Paulo na antepenúltima rodada. O Rogério esculacha o grupo no meio-campo. A imprensa baiana e do Brasil criticam o Rogério Ceni. O Bahia vai lá e ganha o jogo seguinte. O Marcelo Fernandes perde o jogo. O Marcelo, na coletiva, elogia o grupo, fala que tá com o grupo, o Santos é rebaixado, o Bahia se salva. Exatamente Então tá, isso. precisa parar com esse mimimi, hein?